Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o dia na política foi marcado pela correria de última hora da articulação política para evitar mais uma derrota para o governo Lula. No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal aplicou a pena de 8 anos e 10 meses de prisão ao ex-presidente Fernando Collor. E no Rio de Janeiro, uma história que viralizou nas redes sociais e acabou parando na polícia. 2 influenciadoras digitais que criaram e compartilharam vídeos entregando macacos de pelúcia e bananas para crianças negras vão ser investigadas. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 31 de maio de 2023. E eu começo o episódio de hoje contando para você que esta quarta-feira foi marcada pelo desespero dentro do governo Lula para evitar mais uma derrota no Congresso. Isso porque a articulação política do governo Lula está de mal a pior e não é de hoje. Tanto que deixou para a última hora a negociação da medida provisória que reestrutura os ministérios, que vai perder a validade amanhã. Essa questão ela é extremamente importante para o governo Lula porque acontece o seguinte. No dia 1º de janeiro, quando o governo Lula começou seu mandato, o presidente Lula enviou para o Congresso uma proposta que dá cara ao governo. E essa proposta ela estabelece a atual organização política do governo Lula, que tem 37 ministérios. Número que é muito maior que os ministérios do governo Bolsonaro, que tinha 23. No governo Lula foi criado, por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas, que tem como ministra Sônia Guajajara, e também o Ministério do Planejamento, que é comandado pela Simone Tebet. E essa medida provisória, ela começou a valer já no dia 1º de janeiro, e todos os ministérios começaram a trabalhar. Só que nesse meio tempo, o governo Lula teve 120 dias para negociar com o Congresso para manter essa estrutura que Lula criou, mas isso não foi feito. A articulação política deixou para fazer isso agora, aos 45 do segundo tempo, e se essa medida perder a validade, os ministérios voltam à configuração anterior, ou seja, que foi definida no governo Bolsonaro, com 23 ministérios. Então, na prática, por exemplo, o Ministério do Planejamento, que é comandado por Simone Tebet, deixa de existir e ela vira uma secretária do Ministério da Economia. E aí, para evitar esse desastre, hoje, o presidente Lula, pessoalmente, acordou para a situação. E ele entrou de vez nas negociações políticas para tentar salvar a medida provisória. E tudo isso em meio a um clima ótimo, só que não. Há uma insatisfação do Centrão e do presidente da Câmara, Arthur Lira, com a articulação política do governo. Eles dizem que o próprio presidente Lula não está conversando, também não está negociando com eles diretamente, porque ele está viajando muito e está terceirizando esse poder de articulação política para os ministros dele. E aí, depois de ouvir esse recado, hoje pela manhã, Lula chamou os articuladores políticos para uma conversa. A reunião contou com os ministros de Relações Institucionais e da Casa Civil, Alexandre Padilha e o Rui Costa, além do líder do governo na Câmara, José Guimarães. Depois, Lula também ligou para Arthur Lira e ouviu os principais pontos de reclamação com a articulação política. Um parlamentar do Centrão contou para o nosso repórter aqui da CBN, Felipe Igreja, que há uma insatisfação com a demora para a liberação de emendas parlamentares para que eles possam agradar os redutos eleitorais com obras e serviços. Além disso, também há reclamação em relação às dificuldades com a nomeação de indicados políticos em órgãos do governo. E ministros do governo Lula também realizaram eventos em estados e não convidaram os parlamentares para participar. Isso aí mexeu no ego, deu problema. Além aí desse telefonema, Lula e Arthur Lira se encontraram pessoalmente na tarde desta quarta-feira. E em paralelo a esse encontro, parece que Lula ouviu atentamente os recados de Arthur Lira. E na tarde de hoje, o governo liberou 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares. Essa é a maior quantia liberada de recursos em um só dia durante todo o governo Lula.
Bom, de qualquer forma, o texto aí da medida provisória que foi aprovada na semana passada em uma comissão na Câmara e agora vai ser analisada por todos os deputados, já traz derrotas para o governo. Essa proposta, ela esvazia competências dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. Lula chegou a dizer que iria lutar para recompor as atribuições das ministras Marina Silva e Sônia Guajajara, mas diante do tempo curto, o governo agora já defende a aprovação sem nenhuma alteração no texto. E diante da possibilidade de perder totalmente a atual configuração da esplanada, a ideia agora do governo é melhor perder em alguns ministérios do que no todo. Enquanto eu gravo aqui este episódio, a análise da medida provisória está na mesa da Câmara dos Deputados para ser avaliada. Então, primeiro ela precisa ser analisada na Câmara para depois ir para o Senado. E tudo isso precisa acontecer até amanhã. E se por acaso o Senado fizer alguma alteração, o texto volta para a Câmara. Então é uma verdadeira corrida contra o tempo para evitar que essa medida caduque. Mas se depender aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os senadores não vão ter horário para ir embora. Eu recebi informação do presidente Arthur Lira, que vai se dedicar à apreciação ainda hoje desta matéria, de modo que se houver a possibilidade da Câmara apreciar hoje, nas próximas horas, nós teríamos a condição de apreciar também ainda hoje a medida provisória que vence amanhã. Se não for possível, esta presidência vai suspender esta sessão para dar continuidade ou ainda hoje ou amanhã às 9 da manhã, para que a gente dê prosseguimento à sessão e possamos apreciar essa medida provisória. Muito importante que o Senado se desincumba da sua obrigação de apreciar essa medida provisória 1154 da reestruturação administrativa do governo. Portanto, é apenas esse comunicado para que possamos nos preparar para um trabalho que vai avançar noite adentro ou eventualmente será retomado amanhã no primeiro horário. Outra derrota importante do governo Lula aconteceu ontem. Como a Natália Furtado contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, a Câmara aprovou o projeto de lei do marco temporal para as terras indígenas. Se você está chegando agora, eu vou explicar para você rapidamente o que é esse marco temporal. Esse projeto, ele estabelece que territórios indígenas só podem ser demarcados se houver comprovação da presença de indígenas na área na data da promulgação da Constituição, que foi no dia 5 de outubro de 1988. Ou seja, os que não conseguirem comprovar isso, eles não vão conseguir a demarcação. Esse assunto, ele é polêmico e conta com o apoio da bancada ruralista no Congresso. Agora, esse projeto que foi aprovado ontem na Câmara foi para o Senado. E lá, o governo federal vai tentar reverter essa derrota que teve. Mas diante aí de outros assuntos considerados prioritários para o governo Lula, a estratégia é adiar as discussões no Senado para evitar que o texto seja aprovado a toque de caixa, como aconteceu ontem na Câmara. Enquanto isso, eles esperam uma conclusão do julgamento sobre esse tema no Supremo Tribunal Federal. O governo está um pouquinho mais otimista com a votação no Senado e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que o texto vai passar por comissões, ou seja, vai ter mais discussões sobre o assunto. E lá no Senado, há mais parlamentares que defendem a causa ambiental. Mas mesmo que o governo consiga reverter, é preciso chegar a um consenso, porque se houver mudanças, o texto volta para a Câmara e vale o que passar lá. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que espera que haja uma ponderação em respeito à Constituição. O sistema brasileiro tem essa virtude de ser bicameral. Então, nós temos a casa iniciadora, a casa revisora. Então, eu acredito que, às vezes, uma casa vai numa direção, a outra modifica, e isso permite que nós tenhamos tempo para encontrar o equilíbrio necessário. Então, não é algo que foi resolvido ontem ou vai ser resolvido hoje. Nós temos um debate de meses pela frente e eu espero que haja ponderação. Para evitar ainda mais um desgaste com o Congresso Nacional, a estratégia que deve ser adotada é esperar primeiro esse julgamento no STF, que vai ser retomado na semana que vem. Esse julgamento ele foi suspenso e já conta com 2 votos. O ministro Edson Fachin votou contra o marco temporal, já Nunes Marques votou a favor. E se a tese de Fachin sair vencedora, que é contrária ao que decidiu a Câmara,
Juristas dizem que a decisão do STF deve prevalecer. E quem explicou exatamente isso para a nossa reportagem foi o doutor em Direito Constitucional e professor da USP, o Rubens Becatti. O Supremo tem entendido que se ele está examinando uma questão que envolva essa discussão toda de direitos fundamentais, ele não fica obstaculado mesmo que você aprove uma lei no Legislativo. Gera uma insegurança, mas pelo menos agora vai ter decisão. Quando você tiver os dois aprovados, vai gerar, sim, uma insegurança, porque o povo nunca sabe se a lei vale, né? Quer dizer, esse assunto aí ele é muito importante, tem impacto diretamente na comunidade indígena, porque segundo a FUNAI, hoje são 761 terras indígenas no país, sendo que 254 ainda estão em estudo ou precisam de análise do governo federal para serem homologadas e, enfim, demarcadas. O projeto que foi aprovado ontem na Câmara também transfere o poder de demarcar terras indígenas do Poder Executivo para o Legislativo, o que para os povos indígenas pode atrasar ainda mais os processos. Para você ter uma ideia como é que esse processo é bem lento, neste ano o Lula homologou 6 terras e uma delas esperava pela assinatura desde 1996. No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal aplicou a pena de 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele foi condenado na semana passada em uma das ações decorrentes da Operação Lava Jato. A denúncia contra Collor ela foi apresentada inicialmente pela Procuradoria-Geral da República em 2015. O ex-presidente ele é acusado de participar de um esquema de corrupção envolvendo a BR Distribuidora, que é uma antiga subsidiária da Petrobras. Segundo a acusação, ele teria recebido 20 milhões de reais entre 2010 e 2014 como contrapartida por ter facilitado contratos para a UTC Engenharia. A decisão sobre o tempo de pena de Collor foi tomada nesta quarta-feira e se chama dosimetria. Ela foi feita após uma tarde inteira de debate entre os ministros. O julgamento do caso do Collor se arrastou por 7 sessões e, pela pena definida pelos ministros, a medida deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, ou seja, prisão para Collor, mas ele também vai ter que pagar 90 dias multa, tendo como base o valor do salário mínimo à época dos fatos. Na semana passada, o relator dessa ação penal, o ministro Edson Fachin, defendia que Collor cumprisse uma pena de 33 anos, 10 meses e 10 dias, com o regime inicial fechado. Mas a maior parte dos magistrados optou por seguir a pena que foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes. A defesa do ex-presidente Collor ainda pode apresentar recursos junto à própria Suprema Corte. Então, embora a reversão da condenação seja improvável, o início do cumprimento da pena só acontece mesmo após a conclusão de todos esses trâmites burocráticos, ou seja, Collor não vai ser preso imediatamente. Agora, eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe como se transforma a energia que vem do sol em energia elétrica? A transformação da irradiação solar na energia que usamos em nossas casas ou empresas é feita através de painéis solares que são instalados sobre o telhado ou laje da residência ou prédio comercial. Os sistemas mais comuns permitem que a energia alimente os imóveis durante o dia e a energia não utilizada é disponibilizada na rede da concessionária, gerando aí créditos que poderão ser utilizados no futuro. A energia solar é um recurso limpo, renovável e de baixo impacto ambiental. E ao fazer essa escolha, você colabora para o uso consciente dos recursos do planeta. Conheça as linhas de financiamento solar do Banco BV sujeitas à análise no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, eu vou levar você para o Rio de Janeiro porque a Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio indiciou hoje 2 suspeitos da morte do ator Jeff Machado, que foi encontrado morto no último dia 22.
O corpo de Jeff foi encontrado amarrado e enterrado dentro de um baú em uma casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ele teria sido morto na casa dele, em Guaratiba, e transportado no baú até o local onde foi escondido pelos criminosos. A polícia suspeita que o ator tenha sido enganado com a promessa de entrar em uma novela e morto após descobrir o golpe. Os investigadores pediram, então, a prisão de Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga pela morte e ocultação do cadáver de Jeff. Eles vão responder por homicídio triplamente qualificado e o caso já foi encaminhado ao Ministério Público para análise da denúncia. Segundo os parentes do ator, Bruno teria extorquido Jeff, pedindo uma quantia inicial de R$15 mil e, em seguida, pediu novos valores. O advogado da família de Jeff, o Jairo Magalhães, disse que Bruno estava com os cartões de Jeff e que as movimentações bancárias na conta da vítima continuaram mesmo depois do seu desaparecimento. Também foi Bruno que registrou o desaparecimento de Jeff na delegacia. Na época, ele chegou a devolver as chaves do carro e da casa do ator para o irmão da vítima. Ele alegou que Jeff teria deixado as chaves com ele por causa de uma suposta viagem a São Paulo. Segundo as investigações, o outro suspeito indiciado, o Jeander, conhecia Jeff e tinha uma relação próxima com a vítima. Ainda no Rio de Janeiro, eu vou contar para você uma história que viralizou nas redes sociais e acabou parando na polícia. E a história é a seguinte: a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai investigar 2 influenciadoras digitais que criaram e compartilharam vídeos entregando macacos de pelúcia e bananas para crianças negras. Caroline Cunha e Nancy Gonçalves são mãe e filha e produzem vídeos para o Instagram, o TikTok e o YouTube. Apenas no TikTok, as duas somam mais de 13 milhões de seguidores. Em um dos conteúdos, elas fazem uma espécie de gincana com crianças negras, em que oferecem uma nota de R$10 ou um presente misterioso. E as crianças, nesse vídeo, escolheram um presente e, ao abrir, elas encontraram um macaco de pelúcia e também uma banana. E foram ao menos 2 vídeos do mesmo tipo produzidos pelas duas, o que gerou uma revolta nas redes sociais. Até agora, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recebeu 690 denúncias contra os vídeos. Após as críticas, as influenciadoras apagaram os conteúdos, mas não adiantou. Agora a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio deve apurar se as duas praticaram crime de racismo ou injúria e se também infringiram algum crime do Estatuto da Criança e do Adolescente. As imagens estão sendo analisadas pelos investigadores. Esse caso ele ganhou muita repercussão e destaque depois que a advogada Faida Bello, que é especialista em direito antidiscriminatório, denunciou esse fato. Nas redes sociais, a advogada disse que o vídeo faz um uso de racismo recreativo que ocorre quando alguém usa de discriminação contra pessoas negras com o objetivo de diversão. O nome disso é racismo recreativo. Usada a discriminação contra pessoas negras com o intuito de diversão, de descontração, de recreação, agora é crime. E você pode receber uma pena de até quase 8 anos de cadeia, que é o que eu espero que aconteça. Paralela a isso, é bom lembrar, hein? Que o artigo 17 do Estatuto da Criança e Adolescente diz que é inviolável a integridade moral do menor, bem como a sua imagem deve ser preservada. Pode sair por aí usando imagem de criança, não. Embaixo, o 18 diz que é proibido expor menores de idade a constrangimento, a vexame, a humilhação, a ridicularização em público. A nossa reportagem aqui da CBN procurou as influenciadoras para um posicionamento por meio das redes sociais, mas não teve retorno. Após a repercussão do caso, a conta delas no Instagram impede que novos comentários fossem feitos nas publicações. Na economia, hoje o IBGE divulgou a taxa de desemprego no Brasil. Entre fevereiro e abril, a taxa ficou em 8,5%. Esse é o menor nível para o período desde 2015. O índice registrou uma leve queda em relação aos 8,8% registrados no trimestre de janeiro a março. Simplificando aqui para você esses dados, o número de pessoas sem trabalho
passou de 9 milhões para 9 milhões e 100 mil. Já a renda média da população está em R$ 2.891. Esse patamar ficou estável frente aos 3 meses anteriores e cresceu 7,5% em relação a 2022. Ainda falando em economia, você usa o Pix? Hoje o Banco Central informou que o Pix se tornou o principal meio de pagamento do país, superando cartões e boletos. Esse meio de pagamento responde por 29% das transações bancárias que aconteceram em 2022. Esse número representa um salto de 13 pontos percentuais na comparação com o ano anterior. O Pix começou a ser utilizado no fim de 2020, que foi o período mais crítico da pandemia de Covid-19. E aproveitando aqui o momento econômico deste podcast, eu vou contar para você como é que foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em queda de 0,58% aos 108.335 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,61%, cotado a R$ 5,072. Já o euro vale R$ 5,422, com uma elevação de 0,25%. No mundo da tecnologia, a Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, e também o Spotify, admitiram ao Supremo Tribunal Federal que os anúncios dentro das plataformas feitos pelo Google contra o projeto de lei das fake news violaram as regras de publicidade das empresas. As companhias afirmaram que a campanha teria utilizado uma brecha nos sistemas. Segundo os documentos que o jornal o Globo teve acesso, as campanhas do Google atacando a proposta que regula notícias falsas e conteúdos irregulares nas redes foram exibidas pelo menos 13 milhões de vezes nas telas de diferentes usuários e custaram R$ 837 mil. Essa resposta aí das empresas veio após o STF abrir uma investigação para apurar a suspeita de publicidade abusiva das Big Techs para barrar a votação do projeto de lei das fake news na Câmara dos Deputados. No noticiário internacional, hoje o presidente Lula teve tempo também para conversar com o Papa Francisco. Na ligação, Lula agradeceu ao Papa pela atuação dele pela paz na Ucrânia e pelo combate à pobreza. Lula falou das conversas que tem tido com outros presidentes para buscar um fim para o conflito e lamentou a escalada da guerra. Segundo uma nota que foi divulgada pelo governo brasileiro, o Papa Francisco diz que Lula que tem autoridade para liderar esse processo. Lula também agradeceu pela atuação da Igreja Católica no Brasil em defesa da preservação da Amazônia e falou do esforço em retomar o combate à pobreza e à fome no Brasil. Por fim, Lula convidou o Papa Francisco para fazer uma visita ao Brasil. O Papa ficou de analisar esse convite. Os dois devem ter uma audiência no Vaticano em junho ou julho deste ano. E aproveitando que eu estou falando da Itália, hoje a Agência Regional de Prevenção e Proteção Ambiental do Veneto informou ter descoberto o motivo que deixou a água de um dos canais da cidade de Veneza verde fosforescente durante o final de semana. Segundo a agência, a mudança aconteceu devido à presença de fluoresceína nas amostras coletadas. Ela é uma substância não tóxica que é usada para testar redes de águas. Os resultados não mostraram a presença de elementos tóxicos nas amostras analisadas, mas não foi especificado a origem dessa substância. Essa aí não foi a primeira vez que o Grande Canal ficou verde. Em junho de 1968, o artista argentino Nicolás Garcia tingiu as águas do Grande Canal de Veneza de verde com um corante durante a 34ª Bienal de Veneza, em uma ação aí para promover a consciência ecológica. E no esporte, você conhece algum torcedor do Galo? Eu tenho uma notícia aqui sobre o Atlético Mineiro. O clube teve as contas bloqueadas pela Justiça nesta quarta-feira por causa da dívida com o ex-jogador do clube, o Ronaldinho Gaúcho. O Galo ainda deve ao atleta cerca de 4,4 milhões de reais referentes às parcelas de um acordo que foi feito em 2021. A princípio, o pedido de bloqueio era de 8,4 milhões de reais, mas o Galo provou que tinha feito pagamento de metade desse valor
e a quantia foi atualizada. O valor em aberto com o ídolo atleticano é de 4,4 milhões de reais. Esses pagamentos deixaram de ser realizados desde novembro de 2022. Mensalmente, o clube precisava pagar R$200 mil ao Ronaldinho Gaúcho até outubro deste ano. Ronaldinho se despediu do Atlético em julho de 2014, logo após ser campeão da Recopa Sul-Americana. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. Os trabalhos técnicos são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. No Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem edição da Manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.